do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus Santo, o Deus vivo, o Deus forte, o Todo-Poderoso Deus, o Criador da terra, dos céus, dos mares, dos rios e de tudo que neles há. É obra do nosso Deus, porque o Senhor é bom. Deus tudo fez para o louvor da sua glória. A obra do nosso Deus, ela é boa, ela é perfeita, e em tudo tem um propósito. Tudo Deus fez pelo poder da sua palavra. Deus também fez o homem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Disse Deus no princípio, e a palavra diz que o Senhor colocou a mão no barro e fez o corpo do homem, mas não tinha vida. E a Bíblia diz que o Senhor soprou o fôlego de vida nas narinas do homem. Adão se colocou de pé, sem mãe, sem irmão, gerado por Deus, único, estava ali na terra. E a palavra do nosso Deus nos fala que todos os dias o Senhor vinha instruir o homem, vinha trazer ao coração do homem a sua palavra, trazer entendimento, trazer conhecimento, porque o Senhor é bom. O nosso Deus é Deus de misericórdia. O homem aprendeu, conheceu o Senhor, conheceu a palavra, porque o Senhor Deus é bom. O Senhor Deus é Deus de misericórdia. O propósito do Senhor é para que você viva diante dEle, que você caminhe com Ele, que você aprenda com Ele. A palavra de Deus diz que o diabo estava em silêncio. Ele observou toda a obra de Deus. Ele observou a maneira como Deus fez o homem, o projeto de Deus. Ele ouviu as instruções que Deus dava ao homem. E num determinado momento, a palavra de Deus diz que ele abriu a boca dele, trouxe engano ao coração do homem, confusão, trouxe uma palavra que era contrária ao ensino do nosso Deus. A palavra diz que a instrução do Senhor para o homem, ele poderia se alimentar de todas as árvores que o Senhor plantou no jardim do Éden, mas a árvore da ciência do bem e do mal, Deus disse ao homem que ele não deveria comer o fruto, que ele deveria não se alimentar daquele fruto, porque Deus advertiu que ele iria morrer. Deus trouxe essa instrução ao coração. As demais árvores, os frutos dela, o homem deveria comer. Mas o diabo se achega
e traz a palavra dizendo que ele poderia comer e não iria morrer, contrária ao ensino de Deus. E o diabo ainda trouxe ao homem a informação que se ele comesse, os olhos dele seriam abertos e o homem seria igual a Deus, conheceria o bem e o mal. Olha a loucura! E o homem se enveredou por este caminho. A mulher se alimentou do fruto e o deu ao seu esposo. E o que acontece? Quando o homem se alimenta, ele observa agora que ele estava nu. Ele olha para sua esposa, ela estava nu. Ele ouve a voz do Senhor bradar no jardim: Adão! E ele foge de Deus. Ele se esconde. Primeiro, ele pegou folhas de uma figueira para tentar cobrir a sua nudez. Não conseguiu. E o Senhor chamava por ele. E a palavra de Deus nos mostra o princípio da desobediência. O homem desobedeceu a Deus e morreu. E em virtude do seu pecado, todos pecaram. Em virtude do homem, Adão, ele condenou toda a raça humana. Todos pecaram. Todos foram destituídos da glória de Deus. E a morte espiritual adentra. O homem em pecado não poderia mais viver na presença do Deus que é santo. Deus trouxe juízo para o homem, para a mulher, para a serpente que simbolizava o diabo. As consequências do pecado. O homem, ele é ignorante às coisas de Deus, porque ele não tem tempo para Deus. Ele não busca o Senhor. Ele não busca entendimento na palavra. E por isso, ele vive longe de Deus. Quem está longe de Deus, está junto do diabo. Porque a palavra diz: ou caminhamos com Deus e aborrecemos o diabo, ou caminhamos com o diabo e aborrecemos a Deus. O homem, quando ouve a palavra do diabo e delibera se distanciar de Deus, ele agora vai sofrer. Porque a palavra de Deus diz que o pecado entra, e pelo pecado a morte. O pecado nos separa de Deus. O pecado é uma barreira entre o homem e Deus. O homem em pecado, ele está morto. O homem sem conhecimento da palavra, ele está morto. Se ele não conhece Deus, se ele não conhece a palavra, ele agora é escravo do pecado. Ele agora é escravo de Satanás. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O homem morre. O homem, geração por geração, deliberou se distanciar de Deus. Está longe. E a nossa geração é a geração do fim. Aquela geração que Jesus falou acerca dela. A geração que não tem prazer na palavra. A geração que gosta de ouvir aquilo que lhe agrada.
A geração que tem prazer no pecado, na iniquidade. A geração cujo coração é duro. Aquela geração igual à geração de Noé, igual à geração de Jó, de Ló, distante de Deus. Mas em ambos os casos existia uma sentença de Deus. E agora o homem vai sofrer as consequências do pecado. Tá bem? Tô ótimo, graças a Deus. Deus não deseja que você sofra. Deus não deseja que você pereça. Por isso em João 3,16 a palavra diz que Deus te amou. O Senhor Deus te ama de uma maneira especial, de uma maneira tão grande, Deus abençoe. que a Bíblia diz que Ele deu o seu único filho para que você não pereça, mas para que você tenha vida eterna. Mas Ele nos adverte: sem Jesus o homem perece, sem Jesus o homem vai se dar mal, sem Jesus o homem vai morrer, sem Jesus o homem é miserável, e sem Jesus, quando ele morre, quando ele fecha os olhos, o destino dele é o inferno, porque não quis ouvir o Senhor, não quis aceitar Jesus, o sacrifício de Jesus. Note, meus amados, Jesus é Deus. No princípio, Ele estava com Deus, criando tudo. E a palavra de Deus diz que tudo foi feito por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que se fez se poderia fazer. O Senhor te fez. O homem pecou. Lá no Éden, a palavra de Deus diz que o Senhor Deus, Ele sacrificou um animal. Um animal foi morto, para que da pele daquele animal fizesse as vestimentas para cobrir a nudez do homem. Houve derramamento de sangue, simbolizando o que iria acontecer na plenitude dos tempos, com a vinda de Jesus. Meus amados, lá no Éden, o Senhor Deus falou para a mulher: olha, do teu ventre você vai gerar um varão, e este varão, ele vai pisar a cabeça do diabo. Se você sentar, fica à vontade. Ele vai esmagar a cabeça do inimigo. O Senhor é Deus forte, o Deus Todo-Poderoso. Por isso, a Bíblia diz que na plenitude dos dias, na plenitude dos tempos, Jesus Cristo vem, Jesus Cristo nasce. Sendo Deus, o Senhor se humilhou à forma de homem, e sendo homem, em tudo Jesus Cristo foi obediente ao seu Pai, porque o projeto de Deus era Cristo vir a este mundo. A palavra que Jesus ouviu do Pai, Ele trouxe aos nossos corações. Primeiro ensinou aos seus discípulos, dos seus discípulos escolheu 12 e chamou os apóstolos que estavam mais próximos dele, e o Senhor ia trazendo a palavra. Eles acompanhavam Jesus todos os dias. Por onde Jesus ia, eles estavam juntos. Eles observavam a palavra, eles aprendiam, eles eram instruídos acerca das parábolas, eles viam os milagres que Jesus operava. Em tudo, os apóstolos foram instruídos por Deus. O propósito de Deus
com Cristo Jesus, perdoar os teus pecados, romper a barreira do pecado, pois o homem estava morto, o homem estava em trevas, o homem no pecado, ele não poderia se achegar a Deus em hipótese alguma. Por isso, Deus se faz homem. O grande segredo de Deus, que ninguém no céu sabia, nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum querubim, nenhum serafim sabia, nem o diabo. Na plenitude dos tempos, Jesus Cristo nasce. O Filho de Deus foi gerado no ventre de uma mulher. E a semelhança nossa, passou por um processo de crescimento. Aos 30 anos de idade aproximadamente, o Senhor começa a trazer a nós a palavra, começa a trazer a nós a direção de Deus. Conhecer o Senhor, buscar a face do Senhor, ter entendimento de Deus, ter temor a Deus. E Jesus tudo fez, ensinou. A primeira pregação de Jesus, aquelas multidões, ele disse: olha, se arrependam, deixem o caminho do pecado, o reino de Deus chegou, o Messias está aqui, o Salvador do mundo. Jesus convidou o homem para o arrependimento. Antes disso, João Batista também exortou aquela população de Israel para o arrependimento. As pessoas se arrependiam e ele os batizava nas águas. Mas estava ali agora Jesus. Queria nos batizar com fogo e com o Espírito dele. Queria consumar lá no Calvário o seu sacrifício. Uma nova aliança Deus iria fazer com o homem. Pela graça seríamos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. O Senhor Deus é bom. O Senhor Deus é Deus de misericórdia. O Senhor é o Deus que perdoa os teus pecados. É o Deus que te justifica. É o Deus que te santifica. É o Deus que derramou o sangue dele por você. Aleluia. E a palavra diz na primeira epístola de João: se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar na luz. No pecado estamos em trevas, em densas trevas. No pecado estamos longe de Deus. No pecado estamos no caminho da morte. No pecado não há esperança. Mas, meus amados, o Senhor Deus é bom. O Senhor Deus é Deus de misericórdia. E Ele deseja mudar a tua história. E a tua história é mudada quando você reconhece Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Buscai a face dele e deixai o caminho mau. O caminho do pecado te leva à morte, te leva à enfermidade, te leva a sofrimento. O caminho do pecado destrói tudo que você construiu ao longo de uma vida. E se você fecha os olhos, sem esses pecados perdoados, você diante de Deus vai responder por cada um deles, e você será condenado. Por isso que Jesus foi pendurado naquela cruz. Por isso que o sangue dele foi derramado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi morto. E o princípio para que Cristo morresse é o amor de Deus para com a tua vida. É o amor de Deus para com você. Meus amados,
Os dias são maus, são dias perversos, são dias difíceis, são dias de angústia, famílias destruídas, vidas destruídas, ceifadas. A nossa juventude está dominada pelas drogas, dominada pelo álcool, dominada pelo mundo da prostituição. Isso domina o coração de jovens que crescem numa vida sem domínio, escravo disso. E a consequência daquele que vive nas drogas, a morte, e uma morte cedo. Daquele que vive no álcool de forma semelhante. Os jovens não têm mais aquela disposição para estudar, trabalhar, constituir uma família. Vivem largados, como se fossem animais irracionais. E acerca das coisas de Deus nem se fala, não quer, porque o seu coração está preso no que não presta. Os pais não conheceram Deus, não ensinaram o caminho dos céus, o caminho do Senhor para os filhos. Hoje, na idade, observa os filhos destruídos, que também não conhecem Deus e não ensinam os seus filhos. Uma geração destruída, uma geração de pessoas inúteis. Muitos não querem estudar, não querem trabalhar, não querem nada. O que vai ser? Esta é a nossa realidade no Brasil e sobre a face da terra. Uns mais, outros menos, mas a população está aí longe do Senhor. No mundo, nós temos mais de 2 bilhões de pessoas que seguem Maomé. Mas Maomé foi um homem que morreu e está morto. Ele não pode salvar ninguém. Mas outros 2 bilhões seguem vaca, cobra, tudo que não tem sentido. Se isso fosse há 2, 3 mil anos atrás, 4 mil anos atrás, não sei, talvez até você entenderia. Mas hoje em dia, uma pessoa se prostrar diante de um lar, lá na Índia, tem vários templos, onde as pessoas entram para lá com bacias de leite, elas se inclinam, e aquelas ratazanas vêm por cima deles, bebem o leite, defeca em tudo, neles, no leite, e o que sobra eles tomam. Estão adorando aquilo que não é Deus. Loucura do coração do homem. Mas o homem está enveredado por esse caminho mau, caminho de destruição. Mas o que temos que fazer? Pregar a palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. Ensinar o caminho do Senhor. Mas o ser humano está cego, porque ele segue os deuses do mundo, e os deuses do mundo permitem o homem fazer tudo o que ele bem quer neste mundo, e ainda lhes promete: olha, haverá uma vida eterna, haverá um paraíso. Mentira! E o ser humano crê. Outros 2,5 bilhões presos à idolatria, outros milhões na feitiçaria. Esta é a situação. Outros seguem Buda, Confúcio. Essa é a situação de 8 bilhões de pessoas que há sobre a face da terra. E aquele povo que tem entendimento da palavra vive brincando, vive longe de Deus, está longe
está longe de Deus. Marcida, ajuda ali, olha ali, por favor. É muito triste, meus amados, nós observarmos essa situação. Pessoas que se dizem crentes, não têm prazer na palavra, não têm prazer em orar, faz as coisas de Deus relaxadamente, não tem temor, vive uma vida de miséria, uma vida perversa, como se Deus não visse. A palavra de Deus diz no Salmo 139, meio-dia e meia-noite é a mesma coisa para Deus. Não existe impedimento de nada que Deus não possa ver o que você faz. Trevas não encobrem o teu pecado, o que você faz. Nesse mesmo salmo, a palavra de Deus diz que você está andando e Deus está esquadrinhando o teu caminho, o teu pensamento. O que você está pensando, Ele sabe. É esse Deus que conhece as profundidades do teu coração. Aquela alma que pecar, essa morre. Aquela alma que transgredir a norma de Deus, a palavra de Deus, os estatutos de Deus, os mandamentos de Deus, morre, perece. E agora, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Uma senhora aqui por ele. Eu quero uma oração. Nós estamos vendo tempos difíceis, tempos em que o homem está longe de Deus, o homem está angustiado, vivendo na miséria, e o Senhor Deus chamando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos. O Senhor quer te libertar, mudar a tua história. O Senhor deseja, meu amado, neste dia, te ajudar. A mão do Senhor está estendida na tua direção. Ele deseja te libertar. Esse é Deus. O Deus poderoso. O Deus que te ama. Jesus, sendo Deus, por amor a você, Ele se humilhou à forma de homem. E sendo homem, Ele foi pendurado naquela cruz. Jesus sabia que tinha que morrer. O final do projeto de Deus para Cristo era Ele ser pendurado naquela cruz. Todo o sofrimento que Jesus passou, necessário era para que você tivesse vida. E é esse Deus. É esse Deus que te ama. E hoje, Jesus deseja mudar a tua história. Oh, meu Deus, me ajuda, a Bíblia nos ensina a moeda. Muitos casos Vai na paz, Deus abençoe. De pessoas que estavam presas ao pecado, escravas do diabo. E o Senhor Jesus os libertou. De um homem que vivia endemoniado, morava num cemitério, era louco, perturbado, cheio de demônios. Os demônios tiraram a razão dele. Ele vivia nu. De dia e de noite ele gritava em cima dos túmulos. Ele precisava de um socorro. Ninguém podia ajudá-lo, pois ao mesmo tempo ele era violento demais. Meus queridos, Jesus atravessa numa madrugada com seus discípulos dentro de um barco. Ele atravessa o mar da Galileia. Uma grande tempestade se forma.
Mas ele estava indo ao encontro desta vida, deste homem que tinha uma família, tinha pai, tinha mãe, tinha irmãos, mas hoje, em virtude do pecado, vivia uma vida degradante, uma vida miserável, longe de Deus, longe de casa, morando no cemitério. Para lá o diabo levou, tipo, aqui você vai ficar e vai morrer, daqui você não sai. E nos dias de hoje, quantas pessoas deixaram seus lares, mulheres, homens, jovens, homens idosos, estão na rua, mendigando, vivendo uma vida de miséria, uma vida de sofrimento, mas gostam, se sentem bem, não tem vergonha da vida que vive, e nem muito menos desejam largar. Foram dominadas pelo pecado, vivem no fedor, na miséria, uma vida triste. Mas faltou a palavra? Não. Faltou a direção de Deus? Não. Tudo teve, mas em tudo rejeitou. Deus, Ele não obriga o homem a caminhar com Ele. A Bíblia diz que o Senhor faz um convite: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se alguém quiser, Deus não vai te obrigar. Aquele ladrão à esquerda, o da direita, reconhece que é um pecador, reconhece que Jesus é Senhor, é Deus, e se arrepende e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A palavra de Deus nos mostra o Senhor libertando e mudando a história da vida daquele homem. Mas o ladrão da esquerda não queria Jesus. Ele queria que Jesus descesse da cruz. Ele queria que Jesus tirasse ele da cruz, para continuar roubando, para continuar matando, para continuar na vida de miséria. E é desta forma, meu amado, Deus, Ele não vai te obrigar a caminhar com você. Deus, Ele não vai obrigar você a caminhar com Ele. Mas se você rejeita o Senhor, lembre-se que Deus marcou um dia, o grande e terrível dia, em que todos estarão diante de Deus, diante do trono branco de Deus. Satanás vai ser julgado, os demônios com ele serão julgados, e todos aqueles que morreram sem Jesus serão julgados e condenados. E a última palavra que o homem vai ouvir de Deus: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás e os seus anjos, os seus demônios. Deus não fez o inferno para o homem. Deus criou o inferno para o diabo. Deus criou o inferno para os demônios, anjos que deixaram seus principados e aderiram à rebelião de Lúcifer. E o homem vai ao inferno porque não quer Jesus, porque não quer o amor de Cristo, não quer o sacrifício de Jesus. Rejeita. E aí não há mais o que se fazer. Por todos os lugares o Senhor Deus enviou a sua igreja a pregar. Pregamos na rua, outros estão pregando nos presídios, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos templos, nas casas, na área rural, nas florestas. Tem pessoas que deliberaram deixar sua casa, seus filhos, suas esposas, por amor a você.
estão proclamando o Evangelho, estão trazendo a palavra que salva e que liberta. E em João 8,47 está escrito: quem é de Deus escuta a palavra de Deus. Vós não escutais porque não sois de Deus. Por isso, meus amados, ouça, deixe o pecado, volta-te para o Senhor, e o Senhor Deus mudará a história da tua vida. Não há outro Deus, só Jesus pode perdoar teus pecados, só Jesus pode te levar ao Pai. Ele é o único caminho. Só Jesus tem poder para tirar o engano do teu coração, porque Ele é a verdade que liberta. E Jesus é a verdadeira vida. A vida está nele. E quem tem Jesus tem vida, vive, não morrerá. Por isso, delibere o seu coração. O tempo passa, os seus dias estão sendo encurtados, e a morte, todos nós teremos um encontro com ela, uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos irão morrer. O remédio para a morte, Jesus, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Quem tem Jesus tem vida. Quem tem Jesus não morre. Quem tem Jesus passou da morte para a vida. Quem tem Jesus não será condenado. Quem tem Jesus herdará o reino dos céus. Glória a Deus. Por isso, creia no Senhor. Eu encerro aqui a palavra que o Senhor Deus nos deu. Se você desejar, vem aqui e nós estaremos orando pela tua vida, pela tua casa, pelos teus, para que o Senhor tenha misericórdia da tua vida. Lembra-te do Senhor no dia da tua juventude, no dia da tua mocidade. Caminha com o Senhor, pois não você fazendo isso, chegará o tempo em que você observará, não tem paz no teu coração, tua alma está angustiada, tudo que você fez não tem sentido e nem propósito. Caminhar com Jesus é maravilhoso. Caminhar com o Senhor é ter a certeza. O guarda de Israel não tosqueneja. De eternidade a eternidade, nunca Deus tirou um cochilo. Deus não dorme. Ele é o teu escudo, a tua fortaleza. O Senhor é o rochedo vivo da tua salvação. O Senhor é aquele que te guarda, é o Deus que te livra do mal, é aquele que quando você fecha os olhos, vinde benditos do meu Pai. É este Jesus que passará pelo vale da sombra e da morte, a tua alma não perecerá. Buscai a face do Senhor, deixai o caminho mau, deixai o caminho das trevas, vinde para a luz. Jesus é a luz deste mundo. Quem caminha com Jesus não anda em trevas. Quem está sem Jesus caminha nas trevas. Quem caminha nas trevas tropeça, cai. Quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. Buscai o Senhor. Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. A paz do Senhor.